Há alguns meses, eu fiz um vídeo sobre os 10 maiores cangaceiros da era lampiônica. E foram eles: Lampião, Curisco, Labareda, Gato, Zé Baiano, Sabino, Virgínio Fortunato, Luiz Pedro, Antônio Ferreira e Mariano. Porém, essas listas sempre geram muitos debates, discussões e divergências, claro. Sempre falta alguém. E atendendo a vários pedidos, hoje trago mais 10 cangaceiros da era lampiônica, afamados. Vamos à lista. José Ribeiro da Silva, ou simplesmente Zé Sereno. Vindo da tradicional família dos Ingrácias, apesar de jovem, Zé Sereno conquistou grande destaque na era lampiônica. Sobrinho dos afamados Antônio, Cirilo e Luiz de Ingrácia, e primo de Zé Baiano, Mané Moreno, entre outros, teve como companheira no meio do cangaço a cangaceira Sila. Com a morte de Cirilo de Ingrácia, Zé Sereno chefiou um dos maiores subgrupos de Lampião. Esteve presente na Grota do Angico no dia em que Lampião morreu. Sobreviveu e foi um dos responsáveis por organizar as entregas dos cangaceiros. Faleceu na década de 80 no estado de São Paulo. Antônio Ignácio da Silva, ou simplesmente Moreno. Foi irmão do cangaceiro, também conhecido como Jacaré. Pernambucano, homem de expressão fechada, foi um dos mais cruéis que adentraram o mundo do cangaço. Era cangaceiro do bando de Virgínio Fortunato, o moderno. Porém, após a morte deste, assumiu a chefia do bando e ficou também com a mulher de Virgínio, a cangaceira Durvalina, a Durvinha, como era de costume nas regras do cangaço. Mulher não poderia ficar sem companheiro no bando. Segundo o pesquisador Sérgio Dantas, ao questionar Moreno sobre quantas pessoas ele havia matado, ouviu do mesmo, sem pestanejar, que ele havia matado 23 pessoas. Moreno sobreviveu ao cangaço. Fugiu com sua companheira Durvalina para Minas Gerais, onde mantiveram suas identidades ocultas por muitos anos, vindo revelar seu segredo já bem na velhice. Veio a falecer em 2010, com 100 anos de idade. Pedro Silvino do Nascimento, ou simplesmente Calais. Conhecido por ser um cangaceiro de reza forte, diziam que o mesmo se invultava em meio aos combates. Um homem difícil de se matar. Pertenceu inicialmente ao bando que fora de Azulão. Após a morte deste, sobreviveu junto com o cangaceiro Arvoredo. Juntos praticaram diversas atrocidades. Apesar de Zé Baiano ter ganhado a fama, Arvoredo e Calais costumavam marcar as pessoas com ferro quente também. Após a morte do então chefe Arvoredo, Calais tomou a frente das ações. Praticou vingança contra alguns membros da família dos algozes de Arvoredo. Porém, se tornou meio que um cangaceiro solitário. Andava só por aí. Morreu no ano de 1937, e duas pessoas surgem como os possíveis executores: João Crisipa e Teófilo Pires. No meio do cangaço teve duas companheiras, Joana e depois Delmira. Hortêncio Gomes da Costa, ou Hortêncio Gomes da Silva, ou simplesmente Arvoredo. Foi um dos perigosos cangaceiros do bando de Lampião. Atuou no bando de Azulão, onde este fora morto no combate da Lagoa do Lino. Arvoredo e o também cangaceiro Calais sobreviveram. Com o passar do tempo, Arvoredo liderou um pequeno grupo. Era um cangaceiro extremamente cruel, primo do cangaceiro Curisco. A alcunha de Arvoredo vem pela sua grande estatura. Existe uma versão que Arvoredo seria um cangaceiro capado, fato este feito pelas forças volantes. Porém, segundo o pesquisador Rubens Antônio, esta versão não se sustenta, por não ter nada de concreto que possa comprovar tal fato. Arvoredo foi morto no ano de 1934 por civis.
os jovens Cícero José Ferreira, o Xisto, e João Biana da Silva. O cangaceiro Arvoredo está sepultado em um cemitério na cidade de Jaguarari. Antônio Rosa Ventura, Antônio do Gelo, Toninho do Gelo, ou simplesmente Antônio Rosa. Teria sido criado como irmão de criação dos irmãos Ferreira, apesar de Luiz de Cazuza ter dito que ele teria vindo do Ceará, e ser um homem bem perigoso. Porém, a primeira versão é a mais provável. O que se sabe é que, de fato, Antônio Rosa era perigosíssimo, e não gostava muito de receber ordens. A hierarquia com ele não dava muito certo. Desde o início teria se envolvido nas questões dos Ferreira. Uma versão diz que foi dele que saiu o tiro que matou o cangaceiro Baliza. Já outros afirmam que foi Livino. O que se sabe é que Antônio Rosa matou um rapaz por motivo fútil, numa região onde Lampião tinha muitos amigos, e isso caiu muito mal. Ele foi morto às traições em 1924 pelo seu irmão de criação, Levino Ferreira, o Vassoura. Uma versão diz que Levino fez isto por dinheiro, em um acordo com os parentes da vítima de Antônio Rosa. Já outra diz que Levino fez isto a mando de Lampião, já que Antônio Rosa estava criando muitas asas. José Dedé, ou simplesmente Baliza, era irmão do também afamado cangaceiro João Dedé, o Criança 1. Um dos cangaceiros mais experientes do bando de Senhor Pereira. Seria ele o substituto natural do chefe. Porém, com a ascensão do jovem Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, Baliza viu o jovem tomar aquele que seria o seu lugar. Experiente, corajoso, dono de excelente pontaria, Baliza não estaria satisfeito com tal situação. Uma versão diz que Virgulino, vendo o perigo que Baliza poderia causar aos seus planos, mandou Levino, ou Antônio Rosa, o executar, no dia do ataque ao Coronel Gonzaga em Belmonte. Já outros dizem que o mesmo foi executado, pois uma família que teria sido maltratada pelo mesmo teria pagado para o cangaceiro dar cabo dele. Segundo José Bezerra Lima Irmão, em seu livro Lampião, a Raposa das Caatingas, ele diz que a família Bernardino de Água Branca teria pago para Antônio Rosa dar cabo de Baliza. Cirilo de Ingrácia, vindo da tradicional família dos Ingrácias, era irmão dos cangaceiros Luiz e Antônio de Ingrácia, cangaceiros extremamente famosos no estado da Bahia. Os Ingrácias se juntaram a Lampião e promoveram terror na região. Porém, houve um desentendimento entre Lampião e Antônio de Ingrácia. Daí por diante, a história é mantida com muitos mistérios. Uma versão diz que Cirilo de Ingrácia teria matado seu irmão Antônio de Ingrácia em um forró regado a muita bebedeira. Existem muitas teorias sobre essa situação e poucas evidências que comprovem tal fato. O que se sabe é que é muito difícil precisar o que aconteceu de fato naquele dia entre os irmãos. Outros dizem que Cirilo armou aquilo para Antônio fugir. Eis mais um dos mistérios da história do cangaço. Nas hostes do cangaço, Cirilo teve como companheira a cangaceira Moça. Ele veio ser morto no ano de 1935, na região de Mata Grande, Alagoas, morto por alguns civis e o subdelegado Agripino Feitosa. José Leite de Santana, ou simplesmente Jararaca, pernambucano da cidade de Buíque, foi um dos mais corajosos cangaceiros da era lampiônica. No início da década de 20, serviu ao exército brasileiro. Porém, seu grande destaque viria como cangaceiro, como um dos cangaceiros de Lampião. Era muito ágil, se destacou rápido, tinha até seus próprios cabras. Foi ele que ficou responsável por receber o cangaceiro Curisco, o qual ele deu o apelido. Jararaca veio a tombar no ano de 1927, após o ataque à cidade de Mossoró. Ferido, foi capturado, preso e depois de uns dias executado pela polícia.
Dizem que o mesmo foi obrigado a cavar a própria cova, antes de ser morto. Com o passar dos anos, Jararaca ganhou ares de santidade. Muitas pessoas visitam o túmulo do mesmo, atribuindo a ele milagres, ofertando a ele e fazendo pedidos. Mas deixo claro que os habitantes de Mossoró não o têm como santo, e que essa história é mais para os turistas. Levino Ferreira, também conhecido como Vassoura, era o segundo irmão mais velho de Lampião. Junto com seus irmãos Antônio e Virgulino, aterrorizaram o sertão nordestino. Levino era considerado o mais impulsivo dos irmãos. Cruel, gostava de se aparecer. Sua coragem beirava a loucura. Teria sido ele o algoz do irmão de criação Antônio Rosa, um dos muitos crimes que cometeu pelos sertões nordestinos. Viria a morrer no ano de 1925, na região de Flores, em trevo com a volante do sargento Guedes. Para variar, mais uma das loucuras de Levino teria ficado totalmente exposto, gritando, xingando, e ali foi alvejado. Tombava o primeiro irmão de Lampião, morto no mundo do cangaço. Antônio Augusto Corrêa, ou Antônio Augusto Feitosa, Augusto Bagaço, ou simplesmente Meia-Noite. O cangaceiro alagoano que valia por mais de 10, segundo Lampião. Conhecido por sua incrível coragem, o destemido Meia-Noite causava por onde passava. Se tornou o desafeto de Clementino Quelé e até mesmo dos irmãos de Lampião, Antônio e Levino Ferreira. Meia-Noite acusou eles de roubo e assim ele saiu do bando. Estava na companhia da sua companheira Zulmira, quando foi cercado por vários membros das forças volantes. Uma versão diz que ele teria lutado sozinho contra mais de 100 homens das forças volantes. Em nenhum momento teria desanimado. Lutou bravamente e até teria conseguido fugir. Ferido, ainda ficou pelas matas alguns dias. Teria sido executado por ronco grosso. Ali chegava ao fim a vida de um dos cangaceiros mais valentes da história do cangaço. Aquele que não se intimidou nem com Lampião e seus irmãos. Bem pessoal, encerro por aqui, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, onde apresentei mais 10 cangaceiros afamados da era lampiônica, a pedido de vocês. Então, use o espaço destinado para comentários e deixe o nome do cangaceiro que você acha que faltou na lista. Ou se não, monte a sua própria lista, coloque seus 10 aí. No mais, me despeço por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.